Boa noite a todos. Devido ao nosso debate, nosso segundo debate de ontem com os candidatos a prefeito de Bambuí, nós não conseguimos preparar a matéria do nosso resgate de hoje. A gente vai apresentar para vocês uma palestra que eu fiz lá no Orfanato São José, sobre a capela do Orfanato São José. Não dá para dissociar a capela do orfanato, né? A capela foi construída pouco depois, mas é parte integrante do patrimônio aqui, apesar de estar lá dentro do prédio ali, ela só foi instalada um pouco depois. E só para lembrar um pouquinho, um pequeno resumo, o Orfanato São José, ele esteve ativo por 23 anos, desde 1949 até 1972. O Olívio diz que fez aqui a primeira admissão em 1971, um ano depois ele foi desativado. Foram 23 anos de funcionamento. Ele foi construído pelo padre João Veloso da Silva, pároco aqui da Paróquia Santana, que foi pároco por 20 anos. Ele era de Pains, a família dele muito rica, tá? Ele herdou uma boa herança da família dele e ele praticamente empregou tudo que ele tinha de herança em patrimônio aqui em Bambuí, principalmente esse patrimônio aqui, que era um terreno enorme, inclusive a parte da APAI fazia parte desse terreno aqui. Foi inaugurado no dia 30 de janeiro de 1949. Era ministrado aqui o ensino primário e até o jardim da infância, o pré-primário, tinha aqui também, né, disponível para as crianças, né? Encerrou as atividades, como a gente disse, no dia 21 de abril de 1972, agora, vão completar 52 anos, né, que essa instituição foi desativada. A fachada do prédio, a fachada e aquela imagem de São José existente ali, né, naquele oratório lá na fachada, são tombados pelo Patrimônio Histórico de Minas Gerais, o IEFA. A capelinha dedicada a São José, né, pai adotivo de Jesus, ela foi construída logo em seguida. Atualmente é um lugar de contemplação, mas já foi um local de muitas lágrimas, muito choro, né? Eu até convido as pessoas que estão aqui presentes para que a gente faça um pequeno exercício de empatia. Imaginem vocês, a maioria que nasceu, teve um pai, teve uma mãe, às vezes só o pai ou a mãe, ou às vezes nem o pai nem a mãe, mas um avô e uma avó. E muitos dos que vieram para aqui, para essa instituição, não tinha nada disso. Não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha um avô, nem uma avó. Eram filhos sem pai, sem mãe, desabrigados, sem um teto, sem um local para viver, para morar, para estudar, para aprender. Então, daí a importância dessa instituição. Naquela época não existia esses conselhos que existem hoje, não existia conselheiro tutelar, não existia nenhum desses conselhos que protegem e ampara as crianças. Não existia Rocinha, Rocinha foi criada depois, tá? Então, qual era o destino de uma criança que nascia sem pai, sem mãe, que não tinha ninguém por ela? Viver na rua, viver na rua. Antigamente era comum, aqui em Bambuí mesmo, pessoas, crianças, que moravam na rua. Daí a importância, né, a visão que teve o padre João Veloso de construir aqui essa importante instituição. E, como a gente disse, aquela capela, o Orfanato São José, ou depois Educandário São José, ele era administrado pelas irmãs, as irmãs batistinas. Elas é que cuidavam das crianças. É claro que tinha funcionário, tinha enfermeira, tinha cantineira, mas quem administrava essa casa eram as irmãs. E essas irmãs procuravam suprir ao máximo aquela necessidade de carinho, de afeto, que essas crianças que eram praticamente abandonadas, muitas delas abandonadas,
tinha aqui essa instituição como a casa delas, a morada delas. Aqui elas aprendiam, faziam o catecismo, aprendiam as primeiras letras, já saíam daqui aprendendo, sabendo ler e escrever, já saíam daqui com a primeira comunhão. Era uma instituição completa, que amparava, vamos dizer, materialmente e até em parte, espiritualmente e afetivamente essas crianças. Vocês sabem que é insubstituível o amor de mãe, o amor de pai, né? De avô, de avó. Mas essas irmãs se desdobravam para poder dar esse amparo para essas crianças. E daqui saíram pessoas importantes, as pessoas tiveram aqui um começo para a vida delas lá fora. Ficavam aqui até os 18 anos, depois tinha que procurar alguma coisa para fazer na vida. E já saía daqui sabendo alguma coisa. Elas aprendiam algum tipo de profissão, de arte, os meninos, as meninas, né? Aquelas coisas que vocês estão expondo aqui, os artistas, né? Bordado, crochê, algum tipo de artesanato, eles já saíam daqui sabendo fazer alguma coisa para se virar lá fora. Alguns davam sorte, conseguiam casar, né? As meninas, os moços, as moças, mas foi uma instituição muito importante que a gente deve preservar. De vez em quando a gente rezar para o padre João Veloso, porque foi um padre de uma visão extraordinária, que tinha uma preocupação com as crianças desvalidas, que eles falavam na época, desvalidas, que eram as crianças abandonadas. E essa instituição teve essa função importante que a gente precisa estar sempre lembrando. E eu quero dizer o seguinte, que não apenas será necessário reinaugurar aquela capela. Eu acho que ela precisa de ser novamente consagrada. Aquela capela, ela foi vilipendiada, ela foi profanada. Tá? Algumas coisas aconteceram naquela capela e, além de inaugurar, eu sugiro que seja feita uma consagração, uma nova consagração daquela capela. Que venha aí o padre da paróquia, qualquer um dos padres, que faça uma consagração novamente, porque ela é uma capela ativa. As crianças dessa instituição tinham naquele local, eles aprendiam a rezar. As irmãs ensinavam para eles, quando eles estavam naquele desespero, naquela falta de afeto, naquela ânsia de saber quem é meu pai, quem é minha mãe, quem que me deixou aqui, quem que me trouxe para cá. As irmãs orientavam, vai lá na capela, reza, pede a São José, pede o santo da sua devoção, para que ele te acalme o seu coração, te dê alguma luz, te dê uma condição melhor de você encarar essa situação, porque essa é a sua realidade. Então, daí a importância de ter numa instituição como essa, uma capela, onde as pessoas possam estar ali naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, procurando um amparo, um apoio das entidades, né, dos santos, da sua devoção, de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre nos protegendo. Eu gostaria, finalizando, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma foto. Eu gostaria de saber se alguém conhece essas 3 crianças que estão aqui nessa foto. Não sei se aí de trás vai dar para ver. Dá para conhecer alguém? Dá para conhecer? Ninguém está conhecendo? São 3 crianças fazendo a primeira comunhão ali de fora. A capela era muito pequena, tinha muitas crianças, não só do orfanato, mas também de fora, que vieram aqui fazer a primeira comunhão. Tá? Fizeram aqui de fora, porque a capela não comportou. Colocaram um banco aqui de fora, para ajoelhar, e essas 3 crianças aqui, esse ajoelhado sou eu, tá? A minha irmã ao meu lado e o meu irmão acabando aí de receber a primeira comunhão. Então esse lugar aqui para mim faz parte da minha história. Eu cheguei aqui em Bambuí em 1961, um ano depois eu estava aqui, nessa instituição, fazendo a minha primeira comunhão, junto com meus irmãos, minha irmã, meu irmão, e atrás aqui, de terno, o meu pai, né, meu saudoso pai, Jorge da Silva. Então, essa instituição faz parte também da minha história.
Por isso é que eu prezo muito essa, e como prezo todas as instituições daqui de Bambuí, e eu parabenizo os artistas que estão expondo aí as suas artes, né? Os santeiros, aqueles que fazem as imagens, aqueles que restauram, o pessoal de trabalhos manuais. Meus parabéns a todos, que muito mais artistas sejam incorporados e que muito mais acervos sejam descobertos, né? Que sejam resgatados e mostrados para a nossa população. Nós temos a Via Sacra da antiga Matriz de Santana, foi vendido na época. Eu tive acesso a um dos quadros, são 14, eu tive acesso a um dos quadros. Quem sabe a gente não descobre mais algum desses quadros, né? E coloca nessas exposições, nas futuras exposições, quem sabe uma daquelas imagens importantes que a gente tem na Matriz de Santana, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora da Conceição, uma belíssima imagem, Nossa Senhora do Rosário, também uma bela imagem, sem contar a extraordinária matrona Santana, que agora tem a filha de volta, não é a filha original, mas foi feita uma outra santinha, né, uma réplica, e ela agora já pode ser exposta. É uma imagem valiosíssima, muito linda, e a gente espera então que esse movimento seja contínuo, que haja nos próximos anos a segunda, a terceira e várias outras. Para quê? Para que artistas tenham gosto em estar produzindo. Para que eu vou produzir? Não tem onde mostrar? Se tem o local, se tem a amostra, se tem um espaço, ele faz com muito mais gosto, ele vai trabalhar com muito mais carinho, com muito mais entusiasmo, porque ele sabe que aquela obra dele vai ser vista por outras pessoas, vai ser valorizada. Se ele faz para comercializar, ele vai ter mais chance de obter um bom valor naquela obra dele. Então era isso que eu gostaria de dizer, agradecer a todos pelo convite. Entrem lá na internet, no canal, no YouTube, Biografias Bambuienses, ou no nosso grupo, também no Facebook, Biografias Bambuienses. Muito obrigado a todos.